Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Neste devocional vamos pensar sobre a graça manifesta. Eu quero estudar com você e meditar em Tito 2, versículos de 11 a 15. Apóstolo Paulo, quando escreve a carta de Paulo a Tito, ele está entre a primeira e a segunda carta, entre a primeira e a segunda prisão em Roma. Ele está focado na consolidação do trabalho na ilha de Creta. É ali que ele vai junto com Tito e deixa Tito ali. Nesta ocasião, Tito já havia caminhado com Paulo há alguns anos. Tito aparece no concílio em Jerusalém. Tito, por várias vezes, foi enviado por Paulo à igreja de Corinto para resolver conflitos ali. E por último, agora, já Paulo, percebendo o dom de liderança que havia em Tito, ele deixa Tito em Creta para a consolidação desta igreja. O conteúdo dessa carta, um pouco para a gente entender sobre a carta de Paulo a Tito, eu amo esta carta. Primeiro, há uma semelhança muito grande entre Tito e 1 Timóteo. Peço que você leia as duas cartas e perceba isso. Paulo vai instruir Tito para eleger presbíteros para liderar as igrejas na ilha de Creta e deixa também as qualificações necessárias para esses presbíteros no capítulo 1, de 5 a 9. Deixa ali várias instruções também para as faixas etárias dentro da igreja de Creta, as igrejas que estavam ali relacionadas. Paulo vai orientar como deve ser o relacionamento entre os jovens, os filhos, os pais, as mulheres idosas e todos esses detalhes que são semelhantes à orientação que ele deixa na primeira carta de Timóteo. Fala também da relação entre a igreja e o governo. Aqui eu quero chamar a sua atenção para olharmos para o texto, capítulo 3, versículo 1 e 2. Admoestos a que se sujeitem aos principados e potestades, às autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Aqui Paulo está mostrando claramente que nós precisamos obedecer às autoridades, mas não só obedecer. Nós precisamos tomar uma atitude clara de não se envolver com política, com aquilo que não é do nosso aval. A igreja não está no mundo para influenciar os políticos, no sentido de envolver-se com a política. Eu fico muito preocupado quando eu vejo esse viés na igreja se envolvendo cada vez mais com a política e se sujando, se envolvendo com aquilo para o qual não é a missão da igreja. Deus não chamou a igreja para se envolver com a política. Nós somos apartidários. Portanto, nós precisamos obedecer às autoridades, mas tomar cuidado, porque nós vivemos um momento muito delicado, principalmente na nossa nação. O mundo está se perdendo, a igreja no mundo está se perdendo quando se envolve demasiadamente com partidarismo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E Paulo também vai falar sobre a obra da regeneração, apontando para a Trindade Santa. Eu gosto desse texto porque Paulo vai enumerar aqui no capítulo 3, versículos 5 e 6, a Trindade Santa está mencionada aqui. Não pelas obras, capítulo 3, versículos 5 e 6, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aqui nós percebemos Paulo mencionando Deus, mencionando o Espírito e mencionando Jesus Cristo, o nosso Salvador e mediador. Quando olhamos para a carta de Paulo a Tito, eu quero destacar para você a questão que ele quer mostrar, a graça como o coração do Evangelho. A manifestação da graça de Deus aqui está clara para que possa transformar o homem e todo aquele que crê. Este é um princípio muito claro. A graça de Deus é apontada de maneira muito forte na carta de Tito e também nas cartas em que Paulo vai escrever às igrejas. A graça aqui apresentada, ela não é apenas
um dom que nos redime, mas é também algo que vem como poder para nos ensinar a viver da maneira digna e que agrada a Deus. A graça não é só para nos livrar do inferno. A graça não se manifestou para nos poupar da condenação apenas, mas para nos mostrar o modo digno de viver e viver em santidade. Quando eu olho para o texto, e eu quero ler com você, Tito 2, de 11 a 15, nós vamos perceber essa preocupação de Paulo quando ele diz: porque a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens que crerem, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências deste mundo, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar, santificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E aí Paulo vai estimular Tito, fala disto, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Então, a manifestação da graça é a primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. A graça de Deus é o supremo amor de Deus manifestado a nós. Ela nos é oferecida gratuitamente, sem distinção de raça ou cor ou de classe social. A nossa salvação não depende dos nossos esforços, depende de nós crermos em Cristo e assim sermos alcançados pela bondade e pela misericórdia de Deus. A manifestação da graça está disponível para todos os que creem. Um segundo aspecto da graça que eu vejo em Tito é que a graça é um chamado para a transformação. Como falei, não é apenas para nos livrar da condenação do pecado. A graça não apenas nos salva, mas também nos leva a um caminho de santidade. Paulo vai falar disso quando ele vai usar a palavra renúncia, impiedade, paixões do mundo. Nós precisamos abandonar o pecado e viver uma nova mente. A metanoia, a transformação que a graça nos dá é de viver uma nova vida, abandonando o pecado e vivendo de maneira sóbria, justa e piedosa. O que é isso se não viver em santidade, se não andar pelo caminho apertado e estreito? E um terceiro aspecto que eu vejo da manifestação da graça em Tito é que ela aponta para uma esperança futura. Paulo tem isso como claro. Todas as cartas de Paulo, ele vai falar da manifestação de Cristo, a volta de Cristo para nos encontrar. Isso era um grande combustível que Paulo tinha na sua mente e no seu coração. Nós precisamos tomar isso para nós. A igreja hoje está esquecendo que Cristo voltará. Não esqueça desse fato importante. Cristo voltará. Em breve, ele virá e arrebatará a sua igreja. Então, Paulo vai apontar para a esperança futura, a esperança de uma expectativa certa de que Cristo voltará e assim completará a obra da redenção na minha vida e na sua vida, ou seja, na vida de todos os que crerem. Essa expectativa de uma esperança futura, ela molda a nossa maneira de viver no presente, mantendo-nos focados nesse presente para nos levar à segurança futura da vida eterna. Tiremos então os nossos olhos daquilo que é passageiro, daquilo que é terreno e apontemos o nosso coração e a nossa mente para a bendita esperança futura. Quando eu olho para Tito, eu vejo esses ensinamentos claros e que me encorajam a viver uma vida sóbria, justa e piedosa para glorificar a Deus através da minha vida. Esse é o convite, essa é a grande exortação de Paulo a Tito para consolidar aquela igreja a viver em santidade e uma vida justa, piedosa e santa. Eu e você podemos viver desta mesma maneira. Este é o grande ensinamento da carta de Paulo a Tito. Espero que você tenha sido abençoado nesse episódio e que você não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para abençoar muitas pessoas. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Tenha sempre esperança, um forte abraço, te vejo no próximo episódio, assim que Deus permitir. Até lá!